São 7h47. É o Folha no Ar, primeira edição. Voltamos com o nosso papo com Aloysio Abreu Barbosa e com o nosso convidado Leonardo Vigan. Aloysio, depois, durante aí esse segmento, a gente pode falar disso que eu sugeri, mas... Não, eu só queria, ainda em relação ao FDP, antes do Vitor, o Vitor esteve aqui na segunda, e antes do Vitor estar aqui na segunda, a gente publicou no domingo, não sei se você teve a oportunidade de ler, Léo, um artigo de uma das pessoas que eu mais respeito na área cultural de Campos, e esse sim é homem honrado, não na analogia de Shakespeare, na peça de Júlio César, mas é um homem honrado de verdade, que é Adriano Moura, né? Poeta, literato, professor de letras, dramaturgo. Acho que é uma pessoa, né, muito valor para a cultura de Campos. Acho não, uma certeza. E ele fez críticas à suspensão da prefeitura do apoio, mas ele fez uma coisa, e aí eu também, como ele, por militar em poesia há algum tempo, e na área cultural há algum tempo já, tô com 47, já tenho uns 27 anos, 28, que a cultura é sempre a primeira área a sofrer corte pelo pensamento, eu concordo com ele, que é um pensamento, como é que eu vou adjetivar? É um pensamento equivocado, no mínimo, já que a cultura não é tão importante quanto outras áreas. Como é que você vê isso? Não teve de nenhuma forma teve essa conotação de que o corte seria primeiramente na cultura. Não teve essa ideia. Aliás, a revisão ela se faz em todas as áreas. Uma coincidência dessa revisão calhar, ou seja, de ter um evento que deu essa publicidade, por assim dizer, né? Deu essa imagem, passou essa mensagem, mas não foi a ideia de se cortar primeiramente na cultura, muito pelo contrário. O governo ele trabalha no sentido da cultura, da educação. A gente sabe que são áreas que transformam o cidadão, né? E isso, de fato, a gente não pode deixar e relegar isso a segundo plano. Não é secundário. Né? Não é secundário. Mas nós temos obrigações básicas a serem cumpridas. E no cenário que a gente está hoje, essas obrigações básicas de serviços já prestados, quando eu falo obrigações básicas, eu digo lixo, ou seja, limpeza pública, saúde, mas falou que é de saúde, foi a greve dos médicos, né, que foi gerada por um conjunto. Então não são, que os 150 ou os 160 mil reais, não, é um conjunto de decisões. E que no universo que a gente... São difíceis, né? São muito difíceis, muito difíceis. E de forma alguma existe... Seu papel é difícil, é o cara do não, né? Exatamente. É aquela mensagem que eu, infelizmente, não gostaria de passar. Você administrar uma cidade com recurso é relativamente fácil. Mas administrar uma cidade com escassez de recurso, onde você depende 1/3 do seu custeio, do seu recurso, vai para o seu custeio, e você depende disso, então é o que o prefeito vem fazendo, que é com muito trabalho, trabalhando muito, tendo muita coragem, inclusive, de tomar decisões difíceis, o que demanda muita coragem, isso é fato, né? Senão poderíamos viver ainda sob uma cortina de fumaça, né? Sob um mundo relativamente encantado, mundo, né? Mágico de Oz, onde as coisas fluem, né? E é difícil. É como a analogia que o nosso prefeito faz, né? da família, né? Que tem uma condição, de repente se vê numa condição financeira inferior, ou ela tem dois caminhos: ou ela tem a coragem de colocar a verdade, né? E trabalhar, ou vai pegar dinheiro emprestado aqui, vai tomar um recurso ali, e um dia isso vai explodir. Que não vai adiantar a venda do nada. futuro. O governo Rosinha fez 3 vendas do futuro e a gente paga 10%.
das receitas do petróleo até hoje para a Caixa, assim mesmo, porque Zé Paz e Robson Maciel, os procuradores do município, e na época Robson da Câmara, conseguiram reingresso no TRF2, que senão seria muito pior, né? E um número interessante para a gente analisar nesse sentido é que do valor devido, né, de 1 bilhão e 300, foram pagos até hoje 192 milhões, pagos até hoje. Você fala no governo Rafael ou desde o governo Rosinha? Desde o governo anterior. Rosinha. Até agora. Por que você não fala o governo Rosinha, você fala o governo anterior? É porque assim, não só o governos anteriores, não foi o governo Rosinha. Ou ela que fez Vendo o Futuro. Mas sabe a gestão. Parece Lula falando neste país no lugar de Brasil. Não. O governo Rosinha, mas porque a questão da gestão do Rocha não passou tão somente pelo governo Rosinha, mas veio uma gestão. Foi dela, né? Sim, mas estou falando de gestão todo o Rocha, como você colocou no início do programa. O Rocha começou no governo Garotinho ainda. Mas passou por outras gestões. Sérgio Mendes. Isso. Arnaldo. Aí depois teve um dia de pudim. Um dia de pudim. Até manchete da Folha, mas chegou o pudim, saiu o pudim. Depois Mocaibe. Campista. Mocaibe. E volta. Mocaibe primeiro interino, presidente da Câmara, depois eleito na eleição suplementar de 2016. Roberto Henrique também chegou a quebrar ali a ponte Rosinha para tirar a água ali. Roberto é uma figura. Roberto, um abraço. Depois Rosinha, depois Rafael. Aliás, aquela descida ali da ponte é inacreditável, com um rio por baixo. Como é que consegue encher ali? Bom, só aqui mesmo. Voltando ainda... Vamos lá, desculpa. Só para fazer tá ótimo. Então, voltando ao governo Rosinha, pagos até hoje 192 milhões. Se a Procuradoria, né, o Dr. José Paz, não tivesse entrado com a ação e o contrato tivesse valendo... Ali foi crucial. Paz foi muito importante, crucial, mas ali são frutos de dois procuradores. Sim, e o Dr. Robson. Óbvio. Um abraço ao Dr. Robson que teve também. Aqui também. Teve conosco. Foi ótimo. Eu acho que ali se fosse conjunto. Sem dúvida. Então, no esforço do Dr. Zé Paz e do Dr. Robson, nós teríamos pago até hoje 564 milhões. Quer dizer, olha a diferença do contrato como ele para o que de fato a gente está pagando. Então é uma diferença absurda, quer dizer, fruto, mais uma vez, do trabalho do nosso governo. Ou o impacto que seria na economia. E ainda assim, a gente vai batalhando com os recursos que a gente tem. Entendeu? Então, é toda essa revisão. Então, como você colocou, dos empréstimos que foram tomados... Vendo o futuro. Da venda do futuro... a gente teve um em 2014... Vladimir diz que não existe. São análises, pontos de vista diferentes. E que me chamou para um... A gente me chamou para um debate, né? Vladimir, na hora que você quiser. Mas vamos lá. Então, em 2014 tivemos... Inclusive, um belo mandato do deputado federal, mas debater vendo o futuro, assim que você quiser, é só marcar. Desculpa. Vamos lá. Então, em 2014 tivemos um primeiro empréstimo. Em 2015, 250 milhões em 2014, e 250 milhões em 2014, com um orçamento de 2 bilhões e 800, se não me engano. 2 bilhões e 800. E com uma arrecadação de royalty e IPE na casa de 1 bilhão e 300. Quer dizer, como que você pega ainda 250 milhões, tendo em caixa um valor expressivo? Aí, 2014, 2015, mais 200 milhões, e em 2016, 560 milhões aproximadamente. Em 2016, com 560 milhões, um orçamento de 2 bilhões e 600. Hoje está na casa de 1 bilhão e 800, né? Hoje está na casa de 1 bilhão. A gente espera realizar até o final do ano 1 bilhão e 800 até o final do ano. Quer dizer, uma queda abrupta. Aí quase 1 em bilhão. 2017,
Aí entramos em 2017 com uma queda, 1 bilhão a menos nos cofres. Em 2018, essa coisa do bilhão me lembra. Você falei esses dias aqui, inclusive pro Vitor, que pela ligação defesa do governo Lula e respeito, né? Mas a primeira coletiva da Lava Jato. E virou piada, porque os provedores falaram assim, não, que não sei o que, o desvio de tantos bilhões. Os repórteres, milhões? Não. Bilhões. São 3 zeros de diferença, né? Não é pouca coisa. Não é. No caso aqui foi um bilhão. Um bilhão. Essa arrecadação extra com empréstimos, que não pode chamar de arrecadação. Arrecadação, né? Não pode chamar, mas de qualquer forma. Não, você é o pior nisso tudo. Desculpa, Marcos. Mas houve a transparência de como foi gasto? Rapaz, a gente já teve aqui, vereadores, nem teve aqui falando, que venderam para eles uma coisa e o Neném votou a favor da venda do futuro. E na hora foi outra. E na hora foi outra, porque o que venderam para os vereadores, e estou falando o que o Neném reproduziu aqui, coisa de 2 semanas. E vários vereadores falando a mesma coisa. Vereadores que na época eram rosáceos, governistas. Governistas do governo Rosinha. O que Zé Paz e Robson Maciel Júnior fizeram foi garantir o que venderam os vereadores para provar aquela jossa, que era 10%. Porque Garotinho e Rosinha venderam para os vereadores 10%, 10%. E negociaram com Dilma. Vamos lembrar a história? Temos tempo para... Temos, claro que temos. O negócio é o seguinte, Dilma, na boca do impeachment, Clarissa... Declara-se a favor do impeachment. Não, era a musa do impeachment. Uma mulher bonita, né? Com todo respeito, mas é uma mulher bonita. E com bandeira do Brasil, passando de musa do impeachment. Aí chega a Garotinho, e ela estava grávida do primeiro filho, né? Isso eu não estou falando, não. Se o Noblar noticiou, a mídia nacional toda noticiou. Vamos deixar bem claro, senão daqui a pouco vão querer te processar que você está... Não, processo... Pode processar. Só aconselho, pegar senta na fila, porque senão vão processar a pessoa porque furou a fila. Mas enfim, Clarissa, vamos rememorar, ela vai que era deputada federal, né? Vladimir na época não era Clarissa, falando na legislatura anterior. Na véspera do impeachment, segundo o Noblar noticiou, tô falando Ricardo Noblar, um dos maiores jornalistas do Brasil, teve um diálogo muito áspero com Clarissa, que ele teria chegado a falar, se você votar a favor do impeachment, tira Garotinho do nome. Isso é Ricardo Noblar, não é Luiz ou não é Folha da Manhã. Ricardo Noblar. Na época no Globo, hoje na Veja. Ela pede licença pela gravidez, mas tem 2 maneiras de pedir licença. Tem uma licença que entra o suplente para votar, e tem uma outra licença, eu não sei agora especificar, que não entra ninguém. Ela pediu essa que não entra ninguém, porque se o suplente fosse, ia votar também a favor do impeachment. E aí não ia adiantar nada. E não vota. E o governo Lula se mudou para um hotel em Brasília, tomou volta do Tiririca, é uma coisa grave. É verdade, Tiririca. Acordou que Tiririca quer votar. Tiririca quer votar contra o impeachment, mas votou a favor. Aí Lula liga para cobrar. Alô? Tiririca? Não, Tiririca não, é engano. Aí desliga na cara de Lula. Parece brincadeira, mas é verdade. E Clarissa não foi votar e apaga, isso que eu estou falando de novo, é o Ricardo Noblar que noticiou. Apaga foi a venda do futuro. No apagar das luzes do governo Dilma. E os 10% que ele vendeu para pedir autorização para a Câmara não foram. 10% foi o que Zé Paz e Robson garantiram com o TRF2. Que ele não vendeu 10%, não. Eu não sei qual é o percentual dos royalties, mas era assim, algo draconiano. 10% já é muito. Mas qual era o percentual que... Não é percentual, o contrato é trabalhar em cima de barris de petróleo. Então uma tabela, e nessa tabela você trabalha barris de petróleo. Então até... Tá, mas você chegaria a qual é o percentual? A Caixa queria cobrar quanto?
não sei especificar percentualmente falando, mas Mas era bem mais de 10%. é bem mais, muito mais, muito mais. A gente está falando de na Porque ordem a PE era quase 200 integral. 200 e tantos mil barris de petróleo para cada 100 e tantos mil barris. Enfim, tem uma tabela, não me recordo aqui exatamente como é que era, mas você tinha uma tabela que eram barris de petróleo, centenas de milhares de barris de petróleo a cada royalty, e barris de petróleo na participação especial tinha um diferencial, né? Lógico, tinha um era quase limitador, integral, né? tinha um limitador anual para essa conta, né? Tinha um limitador, mas mesmo assim é muito mais do que, tendo em vista até o número que se coloca aqui, que se não fosse feito o trabalho da Procuradoria e da Câmara, a gente teria uma diferença enorme de Não, e contra os números que valores você pagos. falou, não tem argumento. Está Pois muito é, específico, são muito números, claro. São números É. exatos. Exatamente. Não, as pessoas, muitas vezes as pessoas não têm a noção da gravidade do quadro. Eu acho que esse é o caso dos royalties, não só os campistas, mas os fluminenses ainda não acordaram para a realidade. Talvez acorde, se isso realmente passar, for deixar o filho na creche, não tiver creche, for ter uma crise de saúde, não tiver médico, não tiver o posto de saúde fechado, Não tiver remédio, não tiver for nada. renovar a matrícula do filho e não tiver mais escola, porque é isso que a gente está falando. A gente está falando disso. As pessoas... Otto Lara Rezende, grande cronista mineiro, ele falava uma coisa sobre o mineiro, mas que se aplica ao Brasil. O mineiro é só solidário na hora do câncer. O brasileiro parece que, infelizmente, a gente tem isso, né? É. Enquanto a Você coisa não sabe- acontece de fato, É. porque se passasse, se vingassem os termos firmados por Rosinha e Garotinho com a Caixa Econômica Federal, e não fosse a intervenção de Robson Maciel, procurador da Câmara, de José Paes, procurador do município, para fazer valer os 10%, não precisava nem esperar o Supremo jogar royalties, não. A gente estaria nesse quadro. Exato. E como eu disse, a gente já vive, além disso, de termos feito esse trabalho, a gente encara essa situação de longa data. Quer dizer, você teve 2 empréstimos, tirando de 2014, a gente teve 2 empréstimos, um em 15 e outro em 16, dos quais levaram esse orçamento, né, essa receita, para um valor maior, sem contar os valores da Preve Campos ainda. Estou falando só dos empréstimos. Tem a Preve Campos também. Ainda tem a Preve Campos. Nota ainda Aliás, que... vamos falar um pouquinho, né? Porque Ainda tem a Preve Campos. Preve Então, Campos nota ainda que além... Bom, Marco. Você entra... é. Pode ser que ele acabar. Os 562 milhões, 194 foram para pagar o saldo anterior o saldo do empréstimo anterior. Quer dizer, o que ficou, de fato, para o custeio e pagar dívidas, enfim, as despesas que tinham à época, foram 368 Isso milhões. parece o cara que faz uma dívida com a agiota para pagar o agiota anterior. E pagou o anterior. Então ficou 368 milhões. Então, concorda que é uma gestão um pouco... Tipo, já citamos isso também, o cara que vai no supermercado, faz a compra do mês e paga no cartão e divide. Quer dizer, não adianta nada. Mês que vem, como é que ele vai fazer? Consumindo. Aí a gente está falando exatamente do básico. Um empréstimo com o agiota para pagar o agiota anterior. E a compra do supermercado é Esse cara vai quebrar sua perna, mas eu ganho mais um mês para ficar com a minha perna intacta, né? Aí vai rolando a dívida. Exatamente. Foram 3 vendas no futuro. Então, e qual o exercício E os termos feito, ficando cada vez mais draconianos. E qual o exercício feito para melhorar a arrecadação do município? Né? Ou qual o exercício feito para poder desenvolver a gente pergunta município? muito isso aqui. Qual o plano B que foi feito? Porque isso que o Aloysio fala das pessoas só entenderem no final, não tem aquela pessoa que não quer fazer o exame porque tem medo de estar doente? Tem aquela pessoa que não quer fazer o exame porque não quer ver. E tem aquela que nega. E aquela que nega, que é um negócio muito sério. Tem uma coisa que me contaram... Não, eu sou otimista, eu tenho que pensar de forma otimista. Foi Paulinho Machado, falecido recentemente, grande médico radiologista, que me contou que o doutor Beda, que tinha várias experiências como clínico e tal,
botava a chapa dele do câncer no pulmão, um carcinoma broncoalveolar avançado, falava que tá vendo aqui, não tem nada. Ele dizia, e ninguém tinha coragem de dizer para ele de que... contestá-lo. Não tem nada. É a negação, né? Exatamente. O que também é humano, né? No caso desse, é humano. Não, claro. Mas numa gestão... Mas é impressionante, né? Um médico da numa... experiência da tua vida olhar para um pulmão dele tomado de carcinoma e falar, tá vendo? Tô limpinho, não tem nada. Mas aí você voltando, então, para uma gestão assim, municipal que você lida com pior. uma vida de dos 500 outros. mil dos habitantes, outros, né? Dos outros. O caso da tua vida era dele, é dos outros. Aí você é responsável pela sua própria vida. Agora, quando você fala meio da vida milhão de dos pessoas. Outros, tem 500 mil de pessoas. Aí, e a gente olha para o... Aí eu costumo dizer que a Secretaria de Fazenda, ela foi durante muito tempo mera pagadora. Né? Mera, no sentido não pejorativo, mas era uma secretaria pagadora. Porque tinha recurso. De uma forma ou de outra, tinha recurso. Há muitos anos atrás, né, com a explosão dos royalties, você tinha recurso e a gestão mesmo de arrecadação não se via nada muito concreto, né, substancial em termos de arrecadação. E tanto numa reforma administrativa feita por nós, fiz questão de mudar o nome de Subsecretaria de Fiscalização para Subsecretaria de Receita. Porque é de receita que a gente fala. Quando você muda o conceito, o título, você também leva o conceito para aquela atividade. Fiscalização é uma das atividades da Receita. E aí é o trabalho que a gente começa a fazer. O prefeito colocando isso como uma missão para a gente de melhoria no que diz respeito à Fazenda e de melhorar a arrecadação. A Fazenda ela é composta de tesouraria, tem a contabilidade, que é a parte de finanças, tem o atendimento ao público, tem a auditoria tributária. Tem também, o pessoal chama de seu pitbull, que é Lívia, né? Lívia é guerreira, assim, é muito guerreira. Lívia, te amo, um beijão. Beijão, você está ouvindo a gente? Você mora no meu coração. Muito séria, muito guerreira naquilo que ela faz, assim, ela toma para ela a missão e a gente conseguiu com ela e toda a equipe dela em fazer esse trabalho. Então, isso é muito importante. Tanto que a gente não teve, acho que foi em 1900, acho que nos anos 90, que teve o último concurso para fiscal. Quer dizer, você faz vários concursos, mas aquilo que é importante, que é a arrecadação, você vê outros municípios, por exemplo, Niterói, com o mesmo contingente populacional, tem em torno de 60 fiscais. Agora, Marco rolou essa bola. Você quer fazer um intervalo agora, Marco? Queria fazer o intervalo, mas você joga Previcampos para o próximo intervalo? Vamos? Sim. Falar um pouquinho da Previcampos e também nesse final aí daquela história das casas abandonadas. Se isso não seria também uma evasão de IPTU, coisas que não são pagas e que as dívidas são muito grandes. Eu acho que isso é um assunto que pode ser interessante. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, aqui no Folha no Ar, primeira edição.